Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje um convidado muito especial. Quero falar para vocês que de vez em quando eu vou estar abrindo algumas lives aqui no meu Instagram e convidando pessoas muito especiais para mim. Hoje vai ser o nosso primeiro convidado e eu estou muito feliz de estar podendo trazer ele aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho mais sobre as formas de acesso, né, que a gente tem aqui no Brasil. Ele que é um médico, né? Então a gente vai poder bater esse papo, porque como eu sou dentista e ele é médico, as formas de acesso são as mesmas, mesmo tendo duas profissões diferentes. E é importante a gente estar trazendo isso aqui para vocês, porque muitos pacientes e até profissionais não sabem como vocês podem ter o acesso ao tratamento aqui no Brasil, né? Então, hoje a gente vai desmistificar, né, esse assunto para vocês e trazer aqui de uma forma simples, de uma forma descontraída, que é como tem que ser, né? A planta é natural, então a gente precisa trazer essa naturalidade também para conversar sobre ela, né? Então hoje o nosso convidado especial, o nosso convidado de honra é o Dr. Pedro Melo, né? Ele que é graduado pela Escola Latino-Americana de Medicina, ele é acupunturista, ele é mestrando em neurociência, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é pesquisador e prescritor de cannabis medicinal desde 2014, é membro da International Cannabinoid Research Society, diretor executivo do Instituto Ananda Amida, professor e coordenador do curso de cannabis medicinal pela Faculdade Unileia, professor e coordenador do curso de prescrição canábica pela editora Manoli, em parceria com o Instituto Ananda Amida, e membro da diretoria técnico-científica das associações Acolher, Sativoteca e do Instituto Jurema. Doutor Pedro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. E é de todo o coração que a gente abre, né, esse espaço para a gente poder discutir e conversar um pouquinho mais sobre as formas de acesso que a gente tem aqui no Brasil. Tá? Eu vou convidar aqui o doutor Pedro, deixa eu ver se ele já está aqui online. Aí, vamos lá. Boa noite, Mara. Saudades, minha flor. Seja muito bem-vinda. Deixa-me ver aqui. Olha ele! Ah, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, meu querido? E você? Tudo jóia. Tudo. Eu estava aqui escutando aqui a sua fala, né? Primeiro eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, né, abrindo esse trabalho tão importante, né, dando continuidade. Na verdade, é um trabalho que você já vem realizando há muito tempo, sendo uma desbravadora no campo, não somente assim mirando para a odontologia, mas na história da cannabis no Brasil como um todo, precisamente assim nessa questão do debate sobre a cannabis terapêutica, né? Então, é sempre muito honroso, né, quando a gente é chamado para dentro da casa, né? Uma casa que tem as portas abertas para todo mundo no caráter de informar, que é o primeiro que é o primeiro obstáculo que deve ser superado, né, que é a quebra do tabu, e isso se consegue com esse trabalho que vocês vem fazendo, né? Então, eu fico muito grato pela confiança de me colocar aqui, de expor, né, e trazer alguém para falar, né, no seu espaço, né? Isso faz toda a diferença. Obrigado de verdade e agradecer a todas as pessoas que vão estar acompanhando a gente aqui nos próximos minutos ou que de alguma forma vão estar acessando esse conteúdo posteriormente, né? Exato. Aí, para mim que é uma honra, Pedro, você ter aceitado o nosso convite de estar aqui conversando e discutindo sobre um assunto que a gente gosta tanto, né? Que a gente já vem Sim. desenvolvendo há tanto tempo. Para quem não sabe, pessoal, eu e o doutor Pedro, a gente se conhece há um tempinho já, né, Pedro? Desde Desde os 2000, primórdios aí da desde cannabis medicinal no Brasil, é.
Na época que não tinha nem médico querendo prescrever, né? A gente Exato. foi desbravando. E é gostoso ver como as coisas estão se desenvolvendo hoje, né? Eu acho que tudo é um processo, né? Algumas pessoas às vezes perguntam sobre o que é que eu acho, né, a respeito dessa questão da cannabis, o que é que vai dar. Eu costumo dizer que, mesmo frente a retrocessos em várias áreas, inclusive impedimentos também, atrasos no avanço desse debate da cannabis, que poderia estar mais adiantado, mas, de fato, né, se a gente fosse analisar de uma forma ilustrativa num gráfico, ele sempre está em ascensão, né? Não tem volta atrás, né? É muito difícil. Aliás, eu diria que é impossível, você já tendo um número de pacientes que vem se beneficiando, né? Isso já é um direito adquirido social, né? Não tem volta atrás, né? E é constitucional, inclusive, né, Pedro? Então a gente não pode negar um fato, né? Muitos dos meus pacientes, eles chegam no consultório já pedindo, né, para serem tratados com a cannabis. Então, até assim, os profissionais mesmo que hoje não trabalham com isso, né, infelizmente vão ter dificuldades no futuro de tratar os pacientes, porque os próprios pacientes já estão pedindo, né, para serem tratados com a cannabis. E ainda é um tabu, né, até mesmo para quem é prescritor. Eu vejo muito isso, assim, as dificuldades que os próprios prescritores encontram em encontrar informação correta, né, uma informação segura, que ele possa confiar de verdade para poder colocar isso na prática mesmo e tratar de fato o paciente, né? E o doutor Pedro tem o curso não, o livro, né? Participou do livro, eu até esqueci de falar, é um guia de prescrição, né? E eu quero que você fale um pouquinho sobre exatamente Aqui. sobre a sua prática na prescrição, Pedro. Como que você desenvolve isso no seu consultório, no seu dia a dia, quando os pacientes chegam até você e perguntam sobre? Como que você desenvolve isso com seus pacientes? É, então, eu comecei realmente com esse trabalho há 9 anos, né? Que foi ali em 2014 e em 2017, ou seja, 3 anos depois, há 6 anos atrás, foi meu primeiro curso de prescrição para médicos junto ao UFRN. Então, eu percebi que aqueles desafios que eu tinha, né, para ir crescendo e desenvolvendo no consultório, eles eram insuficientes, no sentido de que a gente precisa até hoje, né, mais profissionais dominando, né, esse conhecimento para colocar em favor do paciente. Então, além de eu realizar o trabalho no consultório, né, que eu vou estar falando sobre isso que você perguntou, de como é que ocorre esse passo a passo até o paciente conseguir alcançar o objetivo, hoje, para além disso, como você mesmo colocou, eu venho tentando hipertrofiar, né, esse conhecimento, dividir com outros colegas médicos. E assim, eu só consigo desenvolver esse trabalho, né? A gente já tem conversado em outro momento sobre a importância desse trabalho coletivo, você com a sociedade brasileira, né? E no meu caso, assim, eu tenho um grupo de pessoas, né, que trabalham comigo, né, do Instituto Ananda que é a autoria desse livro, é do Instituto Ananda, e do qual eu quero já deixar um abraço para toda essa equipe, né, de profissionais médicos, a farmacêutica, a Renata Monteiro, o doutor Carlos Zimmer, Vitor Vilhena, Adriano Carneiro, Fernando Cerqueira, e o professor Siddhartha, que chegou, né, para legitimar como um consultor científico, sempre colaborando, teve presente agora no primeiro lançamento presencial que a gente fez no livro em Aracaju, que a gente quer rodar o Brasil para divulgar. E esse trabalho, na verdade, ele tem a intenção, justamente como você falou, de a gente nortear, mesmo levando em conta a personalização do tratamento de cada paciente, que é algo que a terapia canabinoide ela resgata muito bem, de nortear para que esses profissionais se sintam encorajados, né, entendam que no risco-benefício vale a pena prescrever a cannabis. E como você disse, né, anteriormente, no caso da cannabis, existem alguns fenômenos diferenciados na ciência, né? Por exemplo, quando você tem avanços na ciência, o que ocorre é que existe mais investimentos em torno daquilo, maior desenvolvimento. Como a gente teve o proibicionismo, ainda tem, né?
como a gente ainda tem o proibicionismo, então há entraves para que a gente possa desenvolver isso como deveria na academia, está melhorando, né? E o livro vem com essa contribuição. O curso que a gente fez também de prescrição, tanto o livro como o curso em parceria com a editora Manoli, vem tudo nessa perspectiva de a gente avançar para que cada vez mais profissionais possam pelo menos dominar o sistema endocannabinoide, né, que foi descoberto na década de 90 e que abre as portas para a gente pensar na planta como uma ferramenta terapêutica. E os pacientes, eles estão, a sociedade, né, graças a espaços como esse aqui, ele vem se empoderando mais desse conhecimento, de modo que o fenômeno que ocorre, né, diferente da cannabis para outros avanços científicos que já era promissor e teve interrompido, que não acontece normalmente na ciência. O outro fenômeno é da sociedade tá clamando isso para a academia. E o que a gente encontra é isso, são pessoas batendo na porta do consultório dizendo: vem cá, e aquele, às vezes não sabe nem falar o nome, cannabis, né? Né? O Mas cannabis, o cannabis, cannabis, né? O canabidiol, não sei o quê. E você vê que os profissionais, né? Todas e todos os profissionais estão sendo que meio que, felizmente, obrigados a pelo menos olhar para isso e, se não souber dar resposta, encaminhar, mas também ter uma preocupação de dizer, bom, eu tenho que dominar parte desse o tema, até básico, porque né? O porque básico. assim, se a gente está falando de um sistema, ou seja, a planta, ela contém fitocannabinoides que simulam os endocannabinoides e que vão interferir no sistema endocannabinoide, ponto. Então, o que a gente tem aí é uma dose exógena de algo similar ao que a gente produz endogenamente. E aí você vai modular um sistema que não tem como virar as costas, porque ele modula várias funções. Então, como é que você vai não querer saber sobre algo que interfere no apetite, no sono, no humor, na dor, na imunidade e em várias outras funções? Não dá para fechar os olhos, né? Porque senão vai ficar para trás. E é isso que está acontecendo. Você tem toda a razão. As pessoas estão batendo na porta do consultório para saber. E aí, assim, cabe, né, a cada profissional fazer o procedimento que a gente faz, né, que para indicar qualquer coisa, né, para eu poder recomendar, olha, procure um odontólogo, vá a uma fisioterapia, vá a uma, né, acupuntura, tome um alopático, que em alguns mandam um antibiótico, ou seja, para a gente determinar uma conduta, a gente faz isso após o quê? Uma avaliação minuciosa. E a prescrição de cannabis não é diferente, né? Então, a gente faz essa avaliação e na hora de definir a conduta, a gente entende que várias pessoas que trazem como demanda sintomas que são modulados pela planta, então a prescrição da cannabis termina entrando para uma quase totalidade, eu posso dizer, das pessoas que buscam o consultório, ainda que não seja com essa intenção, mas que avaliando com cuidado o risco-benefício, a gente que já está há muito tempo lidando com isso e a planta que já vem demonstrando, né, o seu efeito historicamente há milhares de anos, ela entra como parte da prescrição invariavelmente, né? Exato. Não tem para onde correr, né, Pedro? De forma Não. alguma. É, O professor Siddhartha fala isso, né? Ele fala, ó, não tem, não tem para onde correr, vai alguém, alguma coisa. E é interessante isso, porque quando você recebe um paciente que ele vem às vezes com polissintomático, né, com várias queixas, é muito difícil que tendo essa ação, né, esse leque de opções de mecanismo de ação dos canabinoides, que ele, né, cumpra o protocolo de acompanhamento e saia e diga, não, não tive não nada de fez efeito, benefício. não tive melhora, né? Não existe esse Entendeu? paciente. E Exatamente. fora, É. e fora a possibilidade do desmame, né, medicamentoso, porque, assim, eu não sei você, mas a maioria dos pacientes que chegam até mim, eles são polifármacos. E, assim, vem tomando uma quantidade exacerbada de medicamentos, sem ter qualidade de vida, sem ter melhora no sintoma para o qual ele está tomando aquele medicamento e gastando o dinheiro do mês inteiro, né? Que é assim, na nossa, vamos ser bem claros, a nossa realidade hoje em dia, né? Ninguém está podendo gastar rios de dinheiro com uma coisa que não está fazendo efeito, né? Então, até com isso, a cannabis ela tem auxiliado, porque o desmame medicamentoso é certeiro,
né? Certo que vai acontecer quando a gente consegue encontrar, né, uma estabilidade na saúde do paciente. No seu consultório também é assim? Eu costumo dizer que é o seguinte, existem dois fenômenos, né, que a gente pode atribuir esse sucesso terapêutico, né? Um deles é pelo próprio efeito inerente que as moléculas de canabinoides se propõem, né? Efeito ansiolítico, antidepressivo, anticonvulsivante, antiespasmódico, antitumoral e por aí vai, né? Uma série de efeitos. Então, por conhecer esses mecanismos de ação, evidentemente que uma gama de pessoas vai ter um alívio por conta do tratamento mesmo, propriamente dito. E o outro, né, o outro fenômeno é justamente a possibilidade que existe, que termina sendo uma rotina, né, respondendo sua pergunta, a possibilidade que a gente tem de diminuir gradativamente o chamado desmame dos alopáticos permite com que esses pacientes eles tenham benefício também por reduzir o efeito, ou eliminar um efeito colateral que pudesse estar vindo de algum desses medicamentos. Eu sinto sempre um exemplo de uma criança que tem epilepsia e que ela tinha ataxia, né? Aquela dificuldade em caminhar, aquela marcha cambaleante, e que naturalmente as pessoas atribuíam isso ao próprio diagnóstico da epilepsia. E quando a gente foi perceber, no momento que foi possível retirar o topiramato, acabou a ataxia, né? Ou seja, não era a epilepsia propriamente dita que estava causando a ataxia. Então você já tem o ganho, né, de diminuir o efeito, ou seja, de diminuir as crises convulsivas, né, o estado cognitivo, né, enfim, tudo isso que a gente vem falando, mas também por conta dessa possibilidade mesmo de fazer essa substituição desses medicamentos que a totalidade, né, tem esse potencial de causar efeitos colaterais, né? Ou seja, não tem almoço de graça para ninguém, né? Sempre vem acompanhado de alguma coisa ali. Então isso é muito bonito, é muito interessante para ver. E essa propriedade da cannabis ter, que eu falo que ela é multifacetada, né? Que alguns falam como se fosse um maestro de uma orquestra, Isso. ou então aquela mesa de som que a pessoa vai Eu gosto de modulando. usar essa analogia do maestro. Entendeu? Porque é isso, né? Aquela mesa de som, isso daí por algumas pessoas é visto como algo positivo, a gente gosta disso, por quê? Porque você justamente consegue tirar várias indicações de tratamento alopático. Olha, toma esse remédio para dor, esse para modular o humor, esse para o sono, e esse vai dar gastrite, aí você toma um protetor gástrico, né? Parece aquelas piadas mesmo, aqueles memes, né? Mas é assim que funciona. Eu tenho um texto que fala justamente disso, dos medicamentos que a gente vai adicionando, que chega a 30 anos de idade, está tomando 5, 8 medicamentos e sem saúde. Né? Entendeu? Agora, sabe a que se deve isso? Bom, há vários fatores, né? Influência da formação profissional, influenciada pela indústria farmacêutica, que, né, a Big Pharma que tem ali, vai nos congressos e financia várias coisas, enfim. Mas isso daí também tem a ver pelo fato de os profissionais estarem acostumados a seguir somente os consensos, né, as diretrizes. Aí fala assim, ó, né? o protocolo, que eles são importantes. Nós somos pesquisadores e os protocolos, eles têm metodologias aplicadas e a metodologia serve para a gente apostar de que quem repetir aquele formato, estatisticamente vai alcançar aquele resultado. Isso é legal, a ciência ela deve caminhar para isso. Mas eu tinha um professor que ele falava, não é só necessário você estar atento aos consensos, mas ao bom senso também. Né? Tem bom senso também. Exato. E aí, por exemplo, quando o profissional ele vai lá e prescreve um remédio para dor, outro para humor, outro para o sono, e ele coloca tudo como está nas últimas diretrizes, ele né, lava as mãos e fala assim, eita, deu errado, bom, eu fiz tudo que dava para fazer, está lá nos protocolos, eu sou um médico atualizado, eu estou estudando, né, que é o protocolo atual, só que não deu certo, porque... Aí quando você fala bem assim, e que tal se você botar uma coisa que mexe em tudo, ela não é tão seletiva? Porque assim, a seletividade vai tratar o humor, vai tratar o sono, ela tem a sua importância,
desde que você esteja tratando uma coisa só. Agora, se você tem um conjunto de fatores, que geralmente é o que acontece, né? A pessoa vem polissintomática, então vale a pena você ter algo, né? Tem uma reportagem que uma vez eu falei, maconha não é remédio, é uma farmácia, É uma entendeu? farmacopeia inteira, né? Na verdade. Verdade. Então você substitui aquela farmácia alopática por aquela. E outra coisa, veja, é importante a gente dizer que não existe um negacionismo de tratamento alopático, tá? Entendeu? Então, assim, se a pessoa tem uma indicação de um tratamento alopático, avaliando o risco-benefício, Pedro, você tem paciente que faz uso de alopático? Tem, eu sou médico. O que a gente está dizendo aqui é que a gente não pode virar as costas, né, de apostar que a cannabis é mais uma possibilidade terapêutica e que não deve ser deixado para outra opção, conforme reza, né, a regra do, qual que é? RDC 38, do uso compassivo, né? Exato. Eu acho assim, Depois uma que você já coisa, tentou de eu tudo acho e nada deu isso certo. antiético, tá? Eu acho isso bastante antiético, porque se a gente for para o princípio ético, você tendo conhecimento do manejo daquele tratamento e você avaliando e constatando que o risco-benefício vale a pena, qual é o sentido de você deixar para outra opção? É verdade. É verdade. Entendeu? Você está expondo o paciente a até, inclusive, desenvolver outras comorbidades, outras sintomatologias, né? E ao invés de estar tratando de fato o objetivo, né? O qual ele te procurou. Aí, É verdade. assim, esse pensamento ele é tão engessado que eu já tive profissionais assim que me procuraram, né, um psiquiatra uma vez, que ele me conhecia. Aí ele veio questionar, mas rapaz, não sei o quê, e a paciente vai começar, deixa ela começar agora um novo, fluvoxamina, né, porque aí ela já tem tentado uns 10, né, esse aqui tem menos efeito colateral. Aí eu brinquei com ele, porque ele é meu amigo, eu falei assim, homem, pelo amor de Deus, deixa eu tentar o meu, né, assim, você já tentou 10, você quer tentar, deixa eu tentar só um, Só uma vez, entendeu? me dá só essa chance. Vai ter que explorar tudo agora, peraí, pô, né? Aí depois eu falei, não, olha, brincadeiras à parte, mas é claro que médico nenhum trata o paciente, quem vai se tratar vai ser ela, no caso, a paciente, ela vai decidir. Agora, o que eu não vou deixar de fazer é de ser honesto e dizer que, na minha opinião, né, no meu conhecimento, na minha expertise, ela busca o profissional para isso, né, para que, né, você com sua expertise, experiência, conhecimento, você avalie e com E as honestidade você fala, opções. eu acho que isso aqui vale a pena, Eu né? concordo. É isso. Agora, tem os obstáculos, né? Tem os obstáculos que cada paciente vai estar enfrentando no momento de se fazer um uso que a gente chama otimizado, né? Então, eu tenho um slide de uma palestra antiga também, que eu colocava, né? São 3 obstáculos, né? Que o paciente ele vai ter que ultrapassar para poder chegar ao seu objetivo, que é de adotar uma terapia canábica otimizada. Que seria o quê? Vencer o tabu, ter acesso à prescrição e ao tratamento, né? Que a gente fala de óleo, mas sabemos que existem várias formulações. Mas aos derivados da cannabis, podemos chamar de óleo aqui para simplificar, né? Então, se o paciente ele barra em algum desses 3, ele não alcança o objetivo dele. É interessante isso, né? E aí, por exemplo, esse trabalho, né, que você faz, ele é um trabalho que ele já trabalha uma perspectiva de melhorar, de superar esses 3 obstáculos. Por quê? Porque o tabu, no momento que você começa a informar as pessoas, a dizer, olha, esqueça daquilo que te ensinaram sobre, tudo que te ensinaram sobre maconha, esqueça, e os motivos pelo qual fizeram isso, a gente já sabe, existiam interesses para se proibir a cannabis, desde racistas, interesses econômicos de big pharmas, enfim, isso já está bem consolidado, né? Então, esqueça isso que te ensinaram, porque tinha esse viés de interesses de grupos menores em detrimento de um interesse para um coletivo maior da sociedade. E agora aprenda o seguinte, isso aqui é uma possibilidade. Então vamos quebrar esse tabu, vamos quebrar esse tabu. Você já está fazendo isso quando a gente está conversando aqui ao vivo, né? A outra coisa é a prescrição, que é o seu trabalho propriamente dito, né? Isso aqui é para dar visibilidade a esse esforço que você vem levando a cabo, né? Então, o outro é a prescrição.
Por quê? Porque ainda o número de pessoas que acessam profissionais para poder ter essa avaliação e saber se tem indicação para uso da cannabis, ele é muito limitado. E isso daí só vai ser superado no momento que a gente conseguir ter isso bem estabelecido, tanto nas universidades, para que os profissionais saiam preparados a médio prazo, a partir de agora começar a formar, e também o SUS comece já a recrutar pessoas como o seu grupo, o meu grupo e o grupo de todos e todas aquelas que trabalham com o tema da cannabis de maneira responsável, para estar repassando isso para os outros profissionais no serviço público, né? E aí o terceiro é o acesso ao óleo, né? Vamos chamar assim, né? Que esse daí, claro que se a gente comparar de 2014 para cá, mais uma vez, né? Hoje já a gama de possibilidades aumenta, mas ainda existe uma limitação, né? Uma fronteira onde a limitação orçamentária de cada pessoa pode deixar ela fora desse tratamento, né? Então, eu acho que são esses três. E aí, quando a paciente passa pela consulta, eu sempre oriento sobre quais são as possibilidades de acesso, que, como você sabe, vai desde a aquisição de produtos de farmácia, importado, de associações, ou aqueles e aquelas que ousam ir mais longe, né, buscando a sua autonomia de maneira mais plena, que é através do autocultivo, né? É. E assim, muitos pacientes não sabem, né, que apesar de já ter um bom tempo que a gente tem medicamento disponível na farmácia, por exemplo, eu encontro ainda muitos pacientes que não sabem que tem na farmácia disponível para que eles possam adquirir, né? É uma opção também, porque muitos não confiam tanto assim nas associações. E eu gosto sempre de explicar que as associações, na verdade, foi quem começou, né, toda essa batalha, vamos dizer assim, em prol do acesso, né, em massa para os pacientes, porque através das associações, que hoje no Brasil são várias, né, a gente tem um atendimento mais próximo dos pacientes, né, então a gente consegue, de fato, tratar com uma proximidade maior, fazer um acompanhamento mais próximo, e com o acompanhamento mais próximo, a gente tem resultados positivos, né, em maior número, né, porque não é só prescrever e o paciente tomar do jeito que quiser ou de qualquer jeito, né? Não vai ter um benefício que a gente espera. Pode até ser que se tenha algum tipo de benefício, mas não o que ele poderia de fato, né, ganhar. Então, esse acompanhamento próximo também é muito importante, né, Pedro? Comenta um pouquinho para mim. Você falou de uma coisa aqui que me fez lembrar também de um conceito que eu sempre gosto de trazer para a conversa, né? Que é sobre essa divisão, né, que existe entre as pessoas que fazem o uso, né, e que não têm um acompanhamento e não tenha, porventura, um acesso a algo padronizado, e aquelas pessoas que usam tendo um acompanhamento e acesso a algo padronizado. Veja, alguém que toma um óleo de cannabis, né, por uma prescrição e que consegue reunir as condições para seguir o protocolo conforme aquele ou aquela profissional está indicando, a gente chama isso de um tratamento otimizado, de um uso otimizado. Aquela pessoa que fuma maconha para dormir, ela não é um uso recreativo, ela é um uso terapêutico, porque ela não vai para o recreio antes de dormir, entende? Porém, o que está diferenciando daquele que está usando o óleo prescrito é que esse uso ele não é otimizado, é uma terapia, é uso terapêutico, porém não otimizado. E aí, obviamente, que não otimizado por quê? Porque você não tem orientações e porque, como você não tem um produto padronizado, cada vez que você muda, você tem um efeito diferente e nunca você consegue saber o que buscar de maneira longitudinal, né? Que é o objetivo, em definitiva. Então, por essa razão, não por razões moralistas ou por outras questões. E, obviamente, que todo mundo, quando vai usar qualquer coisa, quer que o efeito seja o melhor possível, ninguém quer passar mal, né? E aí a chance que você tem
de tirar o melhor proveito do tratamento, estando acompanhado e estando usando algo padronizado, é claro que ela aumenta substancialmente. E no tocante a essa questão da padronização, que é uma dúvida que surge muito, né? Os pacientes eles sempre querem que você direcione, né? Aí, né, como dentro da academia existe um receio muito grande em prescrever óleos que o paciente venha acessar pelas associações, porque a maioria dos profissionais não conhece o trabalho da maioria das associações. Então, o paciente pergunta, é melhor importado? É melhor aquele da farmácia? É melhor da associação? E aí é importante que a gente diga o seguinte, veja, o melhor é aquele que no seu cultivo vai seguir normas de boas práticas de produção, né? Na produção dos seus derivados, os POPs, procedimento operacional padrão. Quando você fala associações importados, você está generalizando e é muito perigoso isso. É muito perigoso. Então, por exemplo, eu estou seguro, né? Eu sei que existem produtos importados que vão ter boa qualidade e que vão ter produtos importados que não têm boa qualidade, e isso ocorre com a associação e isso ocorre com o cultivo próprio. Entende? Então, assim, o que a pessoa deve buscar, né, e aí, assim, cabe ao profissional também balizar nesse sentido, é de buscar aquele que está produzindo de maneira adequada. Justamente por isso. Porque no momento que a pessoa apresenta uma resposta determinada, seja ela um efeito desejado ou até mesmo colateral, ela já vai saber, bom, há um produto com essas características, o efeito tende a ser esse. E aí, se ela usa de qualquer jeito, né, mesmo sendo benéfico, eu usei um óleo do meu primo, que é o melhor que eu já usei. Melhor do que qualquer um desses de marca, não sei o quê. Tá, mas ele sabe como é que ele produziu para ele fazer de novo igual? Não, então você esbarrou no problema. Então não é por uma questão, né, volto a dizer, moral, e sim de uma questão que a gente consiga se aproximar mais aqui, esse óleo, esse produto, ele alcance, ele tem essa fidelidade de se repetir na forma do padrão, uma vez que a pessoa o busque novamente, né? É verdade, até porque não adianta o paciente começar a fazer o tratamento, ter benefício e não conseguir continuar, né, com o tratamento para continuar tendo os benefícios que se espera. Exatamente, que é uma angústia, né, que a gente, né, enfrenta desde sempre. Tem duas angústias, né, que a gente sempre enfrenta, né? Que na verdade são as angústias. A angústia que a gente enfrenta é uma só, a de não conseguir com que todas as pessoas tenham acesso a uma avaliação para saber se tem indicação ao tratamento otimizado. Essa é a angústia. Agora, como a gente sabe que os obstáculos são o do tabu do acesso ao produto e a prescrição, então a gente sempre ficou nessa angústia de dizer assim, eita, tem uma rede ali, tem um óleo, pai, o cara não consegue dar de novo e para o tratamento no meio, né? As associações, elas não conseguem atender as demandas de todo mundo hoje. Se você... Isso, um cálculo fácil, a gente sabe, do número de pessoas que têm esses diagnósticos e a produção nacional, ela não comporta, né? E é por isso que também não fecha. Por isso que também, veja, eu acho que tratar de uma forma dicotômica, associação, empresa, como se fosse uma coisa inimiga, isso daí é algo que a gente amadureceu bastante nisso, né? A gente tem uma pegada que já vem do social, do militante, e muitas vezes a gente já vinha ali muito armado, né? Para qualquer coisa, né? Entendeu? Hoje não, hoje a gente conversa com as empresas e fala de uma forma bem tranquila, mantendo a congruência. Mas assim, você percebe que o princípio ele não perde. De dizer bem assim, tudo bem, você tem uma promessa ali. Primeiro, né, se o país ainda não está regulamentado e por isso a gente não tem isso nesse momento, não pense que a gente vai deixar de lutar para a gente ter nossa autonomia e não precisar de ninguém de fora. Isso é uma bandeira que não vamos abrir mão. Tá? Então, entendeu? Você não vai me escutar dizendo bem assim, não, eu acho que o Brasil deveria abrir mão de produção e ficar só com o importado. Não. Né? O que a gente pode entender é que é o seguinte, existe uma demanda urgente
E pelo fato de ainda ser proibido, a gente não tem isso em mãos e tem que ter uma ação emergencial que quem tiver preparado, né, para fornecer com uma qualidade, com menor preço, mais acessível, né, com compromisso social, vai ter a prioridade, deve ter a prioridade. E assim, se nesse momento é uma empresa porque o país não foi preparado, a gente lamenta isso, corre em busca disso, mas quem precisa, precisa para ontem, né? Então é importante dizer que o Marcelo Greco, ele trata muito da The Green Hub com essa ideia, né, de dizer bem assim, gente, veja, mesmo que fosse tido do ponto de vista mercadológico como competitivo, o mercado, né, ele está aquecendo tanto na velocidade que ninguém dá conta. Então, assim, vamos tratar de se juntar todo mundo para alertar a população, alertar o Estado, e aí quem puder ir aportando com o que tem, fazer isso, do que ficar brigando, porque, assim, de fato, ninguém vai esgotar, né? Você vê, a Califórnia regulamentou ali, entrando em vigor a partir de 96, né, que foi a preposição 215, que os pacientes de HIV e AIDS encabeçaram na época, e até hoje, claro, que é um mercado que já requer muitos investimentos para, né, pouco tamanho, mas é um mercado que até hoje ele está crescendo. Está em desenvolvimento, né? Não, e te digo mais, vou mais longe. Lá eles têm acesso ao produto, mas as orientações, elas não chegam para todo mundo. Elas não chegam. Carece, eu posso te garantir isso com conhecimento de causa, de estudo e de dinâmicas que eu tenho com pessoas de lá, que assim, nem de longe a população da Califórnia tem esse arcabouço que eu falei de otimização, de orientação, de uso e acesso. O acesso tem. Quem tem o dinheiro também, né, claro. É melhor do que nós, né? Muito melhor. Sim, claro. Né? Mas a orientação, não. A orientação, não. Muita gente tem ali os dispensários e tal, por mais que tenha um médico prescritor, está mais nesse formato de dizer isso aqui é um tratamento, isso aqui. Tem algumas pessoas que perguntam para mim, eu penso, seu ambulatório, ele é ambulatório canábico? Eu digo, não, é ambulatório médico mesmo. Entendeu? Agora, como a cannabis aparece, né, como uma opção, muitas pessoas me procuram por isso, evidentemente que isso se torna mais cotidiano. Mas é um ambulatório médico, gente. O que vocês, quando alguém vai te procurar na sua expertise profissional, ele não quer somente que você dê a cannabis à prescrição. Ele vai querer dizer assim, ó, vamos resolver, eu tenho uma série de demandas que você vai apurar na sua consulta, né, durante a anamnese, e assim, eu quero resolver isso aqui. É igual a mãe falou, né, a mãe do Gustavo, lá atrás, isso, né, que o repórter lá, ele interrogou e falou, mas você vai dar, né, maconha, né, ele até falou folha, eu acho, na época, folha de maconha para o seu filho. Aí ele disse, olha, eu vim para resolver o problema do meu filho. Né? Se ele for resolver com a folha da maconha, eu vou dar folha de maconha. Se for com o da abacaxi, é da abacaxi, mas não é abacaxi. Que depois gerou até aquele símbolo do abacaxi na campanha do Repense, né, do Tassaraú, não lembra? Entendeu? Então, assim, eu acho que tem alguns conceitos, algumas ideias, né, disso que a gente está aqui compartilhando, né, com quem está com a gente, que são muito importantes da gente levar em conta, né? E assim, é muito interessante adotar essa terapia com a cannabis por outras razões, além da diminuição do alopático, além dos efeitos que são inerentes da molécula, que é o seguinte, a terapia, né, com os canabinoides, com a planta da cannabis, ela meio que resgata, e eu falo resgata porque isso de alguma forma se perdeu, pelo menos em números, né? Não é que aboliu, porque vários profissionais de saúde ainda mantêm esse compromisso, mas resgata aquela forma de conduzir o paciente, onde o paciente participa, não é aquela coisa de, olha, eu sou médico, né? Entendeu? Convida o paciente, né? Chama a atenção do paciente para uma série de aspectos que tem que estar no plano terapêutico e que muitas vezes não está. Faz ele pensar. Faz ele pensar.
conversar, né? O próprio formato de estar num acompanhamento mais dinâmico, quando você vai falar para o paciente o que é bom para ele de alimentação, atividade física, meditação, práticas de terapias físicas, né, com profissionais, né, da equipe multidisciplinar, psicoterapia, fisioterapia, enfim. Quando você vai falar sobre isso, tem alguns pacientes que algumas coisas eles sabem. A atividade física faz bem. Já sei. Olha, se alimente corretamente, viu? Se falar de bom humor, diz que é conselho. Se falar de mau humor, diz que deu bronca, né? Mas não é. Na verdade, é para o paciente entender que tudo isso é necessário para que funcione, né? Para que tudo isso... E isso, a terapia com a cannabis, ela resgata, né? Ela obriga você a tratar de uma forma integrativa, né? E ainda vou mais longe, né? Vou mais longe, que tem uma coisa que recentemente é que eu estou começando a ver trabalhos em torno disso, que é o seguinte: muitas pessoas vêm à consulta trazendo uma queixa de transtorno de humor, né? Ansiedade, depressão, isso é muito comum, Muito né? no consultório também. Então, né? Se não é a queixa principal, vem junto, né? Entendeu? E aí, por exemplo, quando você pensa em tratar alguém que tem que está manifestando sintomas de ansiedade e ou depressão, a psicoterapia ela faz parte do plano terapêutico invariavelmente, e ela faz parte justamente porque ela trabalha com uma lógica que é muito interessante e que a cannabis ela interfere, que é o processo de ressignificação. Ou seja, né, toda vez que a gente manifesta um sintoma de ansiedade, olha, eu fui agressivo, eu fui irritadiço, eu sou pessimista, preocupação, pensamento acelerado. Quando você manifesta um sintoma, né, mostrando que você está instável do humor, isso se deve ao fato de que você está recebendo um estímulo estressor, está interpretando ele e, conforme a sua interpretação, você reage. Se você não muda essa interpretação, se você não ressignifica, você não vai no ponto do cerne do problema. A psicoterapia se propõe a ressignificar. E a cannabis, ela trabalha com isso. É muito interessante você ver a diferença do efeito de um tratamento alopático convencional com psicotrópico e da cannabis. Por quê? Porque com os tratamentos alopáticos, que tem uma função importante numa crise, né, o paciente de ação suicida, você bota altas doses de alopático para tirar ele daquela condição, existe indicação para os alopáticos. Em alguns Sim. casos. Agora, quando você vai fazer um tratamento a longo prazo, aí o que você vai encontrar? Como mostrou um trabalho de 2017 com 21 antidepressivos. Todos eles eram superior ao placebo, realmente, né? O remédio, né? Vamos dizer, o remédio de farinha, que o pessoal fala, não é um remédio que não serve, né? Que é aquele... entendeu? Então, todos eles, comparados com o placebo, eles mostraram que eles são eficazes, porém, por algumas semanas. E aí, veja que interessante, quando você vai consultar esse paciente posteriormente, você fala, e aí, melhorou com aquela dose de ataque de antidepressivo ansiolítico? O paciente fala bem assim, doutor, veja, aquela agonia de, né, síndrome do pânico, choro fácil, não sei o quê, melhorou. Agora tem uma coisa que eu percebi, e as pessoas que estão próximas também, eu estou sentindo uma apatia, é uma coisa assim, meio que tanto faz o cachorro morrer que ganha na loto, parece que a emoção é a mesma. É como se eu tivesse, olha essa palavra, robotizado. Você escuta muito isso aí. Ouço também, muito. Exato. Né? E aí, quando você lê a bula dos antidepressivos, está lá, síndrome da bela indiferença, em francês. Né? Que é exatamente isso. E a cannabis não. A cannabis, ela chega e fala bem assim, opa, acorda. O paciente chega para você e fala bem, sabe o que o paciente fala para você? Ele fala, doutor, deixa eu te falar um negócio. Eu sei que a ansiedade ainda está aí, viu? Não acabou não. Mas sabe uma coisa curiosa? Eu lido com ela já. Eu olho para ela e começo a criar mecanismos para não desencadear os sintomas. É uma coisa de autoconhecimento. Isso é muito louco. É muito interessante, né? Entendeu? Então são essas nuances, né? Esses detalhes que você vai percebendo que, mais do que você enmascarar um sintoma, né, seja ele de dor, de alguma coisa, ele te convida
né? Ele te convida a se tratar, aquilo, né? olhar para si. E aí, assim, você acessa a chave central. Eu sempre digo, paciente que tem mais possibilidade de sucesso terapêutico é aquele ou aquela que vai estar mais atento à sua autoobservação, né? Isso daí acontece. Por quê? Porque não, você só... Eu tenho um professor que ele falava isso, né? Quem não estuda e que não sabe de diagnóstico não vai suspeitar do diagnóstico, né? Você só suspeita do que você conhece, entendeu? É verdade. O paciente é a mesma coisa. Se ele não olhar e dizer bem assim, nossa, olha só, eu estou percebendo mesmo, está acontecendo isso. Se ele não olhar isso, o que é que ele vai fazer com isso? Nada, ele não está olhando. Exato. Vai falar que não adiantou, não fez efeito, não mudou nada. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que... E assim, você tem, né? Você tem casos desafiadores, né? Tem casos desafiadores de paciente que fala, não melhorou nada. Aí, às vezes, alguém que está lá do lado fala, não melhorou nada, mas peraí, né? E tal coisa, tal coisa, tal coisa. Melhor? Ah, é mesmo, eu tô dormindo, doutor, tô dormindo melhor. Por isso, uma coisa muito importante a ser dita também, né? Você também que começou com isso e que está constantemente nessa saga, né, de estar preparando mais profissionais aí do seu conselho, uma coisa que a gente encontra com muita frequência no momento que você vai orientar alguém sobre o tratamento, de como conduzir um tratamento com a cannabis, é o seguinte, parece brincadeira, mas não é. Tem que fazer uma boa avaliação. Então, assim, a dificuldade, às vezes, ela não começa em saber prescrever, ela começa em saber consultar. Muito bom você falar isso, Pedro. É Entendeu? verdade. Eu gosto sempre de falar assim, se você não conhece, não ouve o paciente ou quem você vai tratar, você não adianta saber sobre o sistema endocannabinoide, conhecer sobre a planta, saber sobre os efeitos terapêuticos. Não adianta, vai ser em vão. Porque você não vai saber o que o paciente precisa, qual é a demanda, né? Onde você vai tratar, o que você vai precisar olhar de fato para poder melhorar, né? Eu sempre faço uma analogia, né, que eu acho muito didática e eu acho interessante, né, que eu converso também com os pacientes no consultório. Veja, a busca por essa profissional, né, que existe uma aposta na confiança de que a pessoa possa resolver, né, ou pelo menos ajudar a resolver essas demandas, a gente tem que ter como um horizonte algo muito simples e que vai ajudar bastante nessa condução do tratamento, tá? Que é o seguinte, se a busca por um equilíbrio a gente entender como uma balança, significa dizer que se a balança está pesando para cá, está para o mal-estar e para cá para o bem-estar, quando o paciente vem trazendo algum sintoma, ela está dizendo o quê? Que tem alguma coisa que está levando para o mal-estar. Por isso chamado mal-estar, né? Então, qual é o nosso trabalho? Né? E aí eu destaco nosso, meu e de quem está sendo atendido. É uma né? participação, né? O tratamento Entendeu? 50%. Tem que ter essa cumplicidade. Então, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é identificar quem são esses sintomas que estão causando mal-estar e se não fizer uma boa avaliação não vão encontrar. Por isso a importância de uma boa avaliação. Entendeu? E aí, se é uma balança que pesa para lá, pesa para cá, o que é que vai fazer uma balança pesar para um lado e para o outro? Os pesos. Então, vamos olhar para quem são os pesos que estão interferindo nessa balança. Porque aí a gente identifica aqueles que pesam levando para o lado negativo, identifica o que leva para o lado positivo e tenta reforçar esse e eliminar aquele. Pronto. É isso. A grosso modo, é isso. Agora, como é que isso se desenrola? Aí sim. Aí vai ser lá no consultório, com esse acompanhamento de perto, de você, no momento que vai fazer o ajuste da dosagem, você não só diz bem assim, tem paciente que você diz, olha, me traz o relato, aí diz bem assim, o sono melhorou. Não, meu amigo, não me diga isso não. Veja, na primeira consulta você me falou que você estava com fadiga, com zumbido, com constipação, com dor no joelho, com não sei o quê. E o sono, você falou que era dificuldade para iniciar o sono, com pesadelo recorrente e acordando antes da hora. Agora você me fala, o sono melhorou?
Não, me fale como é que você está Me nesses fala aspectos o que aqui. melhorou de verdade. O que melhorou, o que ficou igual, o que piorou, né? Porque às vezes é isso também. Paciente, essa semana, estava com ansiedade, falou bem assim, eu peguei e tomei um monte de CBD. Aí o que aconteceu? Precisava melhorar o apetite, o tratamento oncológico piorou do apetite. Eu digo, tá vendo? Não é só assim, eu tenho fibromialgia, THC é bom para dor. Sim, vai dar uma alta dose de THC, paciente com fibromialgia já tem ansiedade. Aí você vai e Aí vai desencadeia o dar efeito paciente uma ansiogênico. crise de pânico. Entendeu? Então, assim, esse manuseio, e assim, sendo bem sincero mesmo, né? O livro, eu costumo dizer o seguinte, se quando eu comecei, eu tivesse um livro desse, me ajudaria pra caramba. Quando eu for em Brasília, eu vou te levar um pessoalmente. Pô, Né? obrigada. Esse livro, ele, do que a gente revisou de protocolos internacionais, eu venho brincando dizendo que é o seguinte, se tiver alguma obra com essa proposta de ser um guia de 300 páginas, um guia prático, entendeu? Trazendo na sua dose certa o conteúdo teórico, com doses, com fluxograma, né, com referências, mais de 500 referências. Se tiver alguma obra com essa proposta que esteja nesse padrão, com essa organização, com esse conhecimento, eu assumo aqui publicamente minha ignorância, eu não conheço, né? Porque realmente a gente teve É porque a gente sabe qual é a necessidade. Quando a gente começou lá atrás, falava bem assim, alguém me orienta, né? Você tem que puxar de artigo, de sua experiência prática, de tudo ali, e de mecanismo de ação, que às vezes ainda estava em ensaio pré-clínico, porque é isso, você fala, quantos trabalhos científicos existem da cannabis especificamente com a nevralgia do trigêmeo? Não existe muitos. Não existe trabalhos robustos, nenhum. Agora, Pedro, quantos casos você já tratou de nevralgia do trigêmeo com sucesso? Baseado em quê? Claro, você não foi assim no escuro, né? Você já foi sabendo ali algumas coisas, mas ali, entendeu? Então, mais uma vez, o consenso e os bons sensos, né? Entendeu? E o bom senso. Então, eu acho que a gente tem esse compromisso, né? O mais importante é esse compromisso mesmo de fazer com que as pessoas vivam com mais dignidade, né? A gente está precisando disso, o mundo está precisando disso, né? A gente, né? O planeta vem sofrendo ataques, né? De várias ordens, né? A gente percebe isso, né? O meio ambiente sofrendo, a cannabis tem essa questão de restaurar mesmo, né? O meio ambiente com o solo, com a remissão de quantidade de gás carbônico, Ela entendeu? faz a troca, né? Aí você pega e tem uma política proibicionista que por discussões em balcão de negócios, entendeu? Faz com que todo o planeta que poderia estar sendo beneficiado fique, né, à mercê de ganhos de poucos. Né? Quando a planta a gente já sabe, a gente está cansado às vezes é isso, né? Falar, e aí, Andy, está fazendo o quê? Então, eu estou lá, né? Trazendo algumas notícias atualizadas e algumas antigas, né? Para as pessoas, repetindo, para as pessoas entenderem de uma vez por todas que é isso, gente, já está lá. Né? Não a gente não está discutindo opiniões, a gente está discutindo fatos de que a utilização da cannabis nas suas 4 formas, religiosa ou ritualística, né? Industrial ou comercial, terapêutica, né? Que abrange mais do que o que a gente chama de medicinal, entendeu? E o uso hedônico, que é o uso adulto, né? A gente não tem lógica de ter uma política proibicionista, não tem. E aí vale lembrar aquilo que a gente estava conversando outro dia, que tipo assim, você é a favor da legalização, legalizou geral. Não, gente, legalizar significa dizer, está sob lei, entende? Então assim, colocar sob lei sim, mas não essa lei que está aí, porque essa não funciona. Se você tem algo que é promissor economicamente, por que você vai deixar essa economia no mercado paralelo? E não trazer para o Estado, e fazer como Nova York, né, pelo menos nesse quesito está fazendo, que é de ter um compromisso de
uma vez regulamentada, arrecada imposto e esse imposto ser invertido para aquelas populações que sofreram com a política errada, a política proibicionista, que no nosso caso está vigente até hoje, né? É verdade. E aí a gente vai tentando e lutando pelo acesso e aos pouquinhos, mesmo que a passos lentos, né, a gente vai conseguindo o acesso e levar a informação a quem precisa, porque eu acho que é o mais importante, né, que as pessoas conheçam também e saibam o quanto a cannabis beneficia, o quanto pode ser ferramenta assim, de mudança mesmo, não só terapeuticamente falando, né, mas em várias áreas, em vários campos, vamos dizer assim, das nossas vidas, né? E é interessante, né? Porque quando você vê aquelas centenas de habeas corpus de pessoas que lutaram pelo autocultivo e conseguiram, você colhe também relatos, né, dessas pessoas que falam bem assim. E parece que quando tem casos de pessoas que falam que quando começou a plantar, antes de usar o remédio, já estava melhor. É É interessante, terapêutico. né? Porque isso daí é a biodinâmica ali, né? Você já cria ali. Imagina, era isso que a gente tinha. Não saiu uma reportagem da cidade do Rio Grande do Norte, que estava lá na praça, aquela coisa toda, né? Por quê? Porque, imagina, é uma coisa que é tão absurda. Quando você pega um carro e você vai pela estrada, que você vê aquele monte de vegetação. Imagina se você inventasse na sua cabeça e dissesse: ei, aquela mangueira não pode não, para o carro, corta, corta, não pode não, ó, uma árvore ali, ó. Por que você vai proibir? Que prepotência do ser humano. É invenção, tá na cara que é invenção. E assim, se não bastasse fazer sentido o que a gente está dizendo, se não bastasse estar tão explícito, é só recorrer à história. A história que precedeu e a história atual. Vamos lá, olha o que aconteceu, olha o que está acontecendo. Você vê, o Brasil ultrapassou 900 mil encarcerados, já é a segunda maior população encarcerada do planeta, quando na maioria a gente sabe que é negro, pobre da periferia, pegaram com 2 cigarros de maconha, entendeu? Por quê? Porque o tripé que amparou, né, o proibicionismo desde o seu início até hoje, ele é o evangelismo puritano, porque a maconha veio a ser a erva do diabo, ele foi pelo movimento de transformação do tratamento natural pelo sintetizado, há um século atrás, né? E ele foi pelo racismo, para perseguir justamente a população negra e matar e fazer o que estão fazendo até hoje é assim. Usar como justificativa, exatamente. Até hoje. Aí é por isso que quem usa, na visão, né, de quem acredita, né, nisso aqui, é um pecador, no direito, né, do ponto de vista religioso, é um pecador, do direito, né, da justiça, é um delinquente, porque é ilegal, e da medicina é um doente. Olha que loucura. Isso não quer dizer que não exista uso problemático. Ah, não tem uso problemático, tem uso problemático de tudo. Paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, dependente de oxigênio, você fala, não aumente que você vai piorar. Ele vai lá e aumenta. Entendeu? Existe dependência, a primeira droga, é porta de entrada. Gente, pelo amor de Deus, quem foi a pessoa, né, que quando começou a crescer numa festa em casa, a primeira coisa que viu foi maconha e não foi a geladeira cheia de cachaça, de cerveja, entendeu? Né? E o açúcar, que você tem trabalhos aí que você induz o vício no camundongo com crack e com açúcar e ele depois vai para o açúcar. Quem é que não sabe disso? Quem é que trabalhou em sistema de saúde, né, e atender? Vai lá, você, no seu consultório, seja em uma emergência ou num atendimento ambulatorial. Quantas pessoas você tratou com problema decorrente do açúcar? E quantas de maconha? Entende? Assim, tipo, não tem comparativo. Não tem, mesmo que você bota proporcionalmente e tal. Tem estudos falando sobre isso. O estudo do David Nutt, né, lá do Imperial College London, de 2009, esse estudo que rendeu o emprego dele lá no Ministério da Saúde do Reino Unido, na época, ele colocou as drogas mais daninhas aos outros e a si próprio. E fez lá o trabalho
científico, né? Aí foi lá, tá lá o álcool primeiro, entendeu? Então, assim, vamos entender que o proibicionismo, ele não está preocupado, né, com a sua saúde. Ah, Brasil sem droga. Brasil sem droga o quê? Você vai tirar o quê? Todas as drogas, vai acabar com as farmácias, a drogaria, tudo é o quê? Brasil sem droga. Como é que é isso? Entendeu? Então, assim, a gente tem uma frase que a gente fala, ó, o proibicionista, ele não quer que você deixe de usar droga, ele quer que você use a dele. Exato. É verdade. Entendeu? É a que ele apresenta para você, que é a certa. Que por alguma razão vai ter algum interesse. E a gente começa a ver, né, várias vezes aí história de pasta de tonelada de cocaína em aeronave, entendeu? Como isso vai ter uma influência, né, em tudo que não presta, porque aí você vai lavar o dinheiro do tráfico, entendeu? Então, quando você fala que você é a favor de uma política de regulamentação, se você não explica para aquela... Você chega numa periferia e vai falar sobre cannabis, vai chegar uma mãe para você bem séria e vai dizer bem assim, eu perdi meu filho por causa da maconha. Aí você diz, é mesmo, como é que foi isso? Não, ele levou um tiro na cabeça, porque então não foi por causa da maconha, você perdeu seu filho porque a maconha é proibida, foi pelo proibicionismo. Pela maconha, não. Entendeu? Ah, é porta de entrada? Não. Os trabalhos mostram que é porta de saída. De tratar os, né, como o Renato Fileve tem um trabalho dele, né, ali. A gente tem vários exemplos, né, de uso de psicodélicos, que também é outra coisa que cada vez está ganhando força e que deve ganhar força no tratamento da saúde mental. E aí, tratando o uso problemático de substância. A cannabis também. A cannabis faz isso. Ela é porta de entrada, quando o cara chega numa boca de fumo, e lá não tem, você vai o quê? O cara fala, ó, só veio do maconha se comprar pedra. E aí? Você vai reclamar para quem? Para o Procon, que é venda casada? Entendeu? Não tem regulamentação. É um mercado paralelo. Né? Ele vai perguntar se você tem 18 anos, né? Entendeu? Você vai reclamar que o que você comprou não é o que você foi comprar porque veio misturado. Então, o proibicionismo, ele não diminuiu o uso de maconha, não. Diminuiu o uso de droga, não. Não diminuiu nada. Só serviu para matar pessoas. Não é guerra às drogas, não é guerra a pessoas. Né? Vamos Brasil sem drogas. Você não vai acabar com as drogas, você vai acabar com pessoas. E assim, com pessoas que, né, realmente são as mais vulneráveis. Isso tem um propósito e a gente deve acabar com isso, né? É verdade, Pedro. Só assim a gente vai conseguir realmente, de fato, né, lidar com a planta do jeito que ela merece ser lidada, né? Eu acho que tem algumas coisas também que a gente tem que estar muito atento, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a problematizar mais alguns aspectos, né? Quando a gente vai falar da maconha, eu já falei isso uma vez numa marcha da maconha, que tipo assim, até eu, né, e muitas pessoas, antigamente, quando você olhava uma marcha da maconha, você dizia assim, bicho, aí já é demais, né, minha gente, né, também, né? Por quê? Porque tem aquela ideia que a pessoa dizia, ah, quero fumar maconha. Não, gente, não. Falar da regulamentação das drogas é muito importante. É muito importante, porque a gente está falando de política, de saúde pública, de segurança pública, né? A gente não pode imaginar que a gente está avançando só porque regulamentou a maconha se a gente continuar sendo machista, esse machismo estrutural, o racismo, né? Lutar por um sistema diferente. Não adianta você só querer regulamentar a maconha e você não mexer no problema estrutural, né? Eu acho que a gente traz a questão da maconha porque é algo que a gente lida no dia a dia e mostra que ali, né, faz parte de esse proibicionismo faz parte de toda uma engrenagem que a gente deve mudar a engrenagem. Não adianta ficar só querendo regulamentar a maconha, não. Vai ter que acabar com uma série de coisas. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele é um momento que, assim, ele clama para que a gente agora deposite todas as energias para virar uma página sombria da história, entende? E que a gente não pode correr o risco de caminhar para trás, em nenhum dos aspectos, né? E aí, assim, felizmente, a pauta da cannabis, ela é uma pauta que ela consegue aglutinar pessoas, né, com pensamentos heterogêneos. Então, a gente tem aí
uma oportunidade de avançar com esse debate internamente em quem defende a regulamentação da cannabis e externamente para a população, para que a gente possa realmente ter um número de pessoas cada vez maior vivendo de maneira igualitária, com dignidade humana, né, sem dor. Quando eu falo sem dor, é trazendo esse direito, né, gente, como diz o Caetano, né, gente não é para morrer de fome, gente é para brilhar, né? E aí, como a gente fala na cannabis, né, não precisa esperar para poder apoiar, né? A gente sempre repete isso, porque todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai morrer, né? E assim, eu acho que empatia vai fazer bem para um mundo melhor, né? É E verdade. assim é necessário. Cabe em qualquer lugar, né? Então, Pedro, ai, obrigada, obrigada. 9:06 já. Tomara que eu não já tenha passou aqui. 1 hora, foi? Já, olha que delícia. Como foi rápido. Eita, Ai, ai. Muito obrigada, querido, de imagina. verdade, pela oportunidade da gente estar conversando e desmistificando tanto um assunto assim que ainda é tão tabu, né, para tanta gente. Gratidão pelo convite, gratidão a todos que estiveram presentes aqui na live, que deram uma passadinha, que ficaram até aqui o final. E é isso, né? Nós estamos aqui à disposição e agora eu quero passar a palavra para o Pedro para ele se despedir e aí a gente vai encerrando. Pode dar suas considerações finais. Amigo, obrigada, gratidão. E é isso. Imagina. Bom, eu, assim, é muito, de forma muito sincera, né? E eu até explico o porquê, de verdade, que o agradecimento é meu, né? Porque você tem que ter mesmo essa confiança, né, para abrir o seu canal e dizer, olha, eu estou trazendo alguém que eu estou chancelando, né? Então, eu fico muito contente em ver, em encontrar pessoas que ao longo da trajetória, isso na vida como um todo, né, a gente vai vendo que tem congruência e que vai, né, caminhando, mantendo aqueles princípios que, né, aproximam a gente dessa chance de alcançar um mundo melhor. Eu quero aproveitar para chamar a atenção para as pessoas, né, para visitar a página. Eu pedi para o Lucas até acrescentar lá, divulgar um trabalho, olha só que coisa interessante, da Unicamp, da pesquisadora Heloísa Jatobá. Você vai ver circulando aí encabeçado pelo professor Luiz Fernando Toffler, né, que justamente eles estão avaliando os obstáculos da pessoa de ter acesso a cannabis. Entende? Olha que legal. Então tem, né, tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Então eu convido as pessoas a dedicar aquele tempinho breve, que às vezes a gente passa vendo uma notícia irrelevante ali no celular, e que para a ciência e para que a gente crie dados para pressionar o poder público e poder avançar com isso. Então cheguem lá, né, e deem as pessoas que estão aí 1 ano, né, utilizando a cannabis, até pelo menos 1 ano, tem lá os critérios que preenchem. E mandar um abraço para o grupo do Instituto Ananda Mida, né, a Universidade do ILEC, eu sou coordenador lá do curso também, a editora Manola, que fez essa parceria, também vem fazendo essa parceria com a gente, e, né, a você aí, mais uma vez, pela oportunidade, e as pessoas que estão assistindo aí, podem contar comigo no que eu puder, é só ir lá na página que tem o meu acesso do número profissional para entrar em contato e tirar dúvidas e também poder se abastecer um pouco de informações que não sejam fake news, né? Por favor, porque o que tem de fake news aí é um Então, outro obstáculo também que a gente encontra bastante, né, Pedro? é isso. É isso, gente. Obrigada. Boa noite a todos e até a próxima. Até boa noite.